Hebreus capítulo 12, versículo 24, todos acharam? Digo amém. Vamos ler o texto. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Amém? Levante as tuas mãos, diga: meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta manhã, que a tua palavra possa trazer na minha vida uma grande mudança em todas as áreas, porque a tua palavra é verdadeira e é fiel. Amém? Podeis se assentar, desocupa as vossas mãos, louva o Senhor com as palmas, bem alegre. Glória a Deus. Quando o sangue fala mais alto do que a culpa. Hoje nós estamos nesse culto mais do que especial. Nós estamos diante da mesa deste culto de Santa Ceia. Se nós olharmos pela palavra de Deus, nós vemos que a história da redenção na Bíblia, ela está profundamente ligada ao sangue. Desde os primeiros capítulos das Escrituras Sagradas, Deus ele começa a revelar que a vida, a justiça e a expiação estão conectadas ao derramamento de sangue, como nós conhecemos a Sagrada do Senhor. E se nós olharmos profundamente na Bíblia, nós vamos entender que isso não é apenas um detalhe simbólico, mas também é parte de um plano espiritual, que atravessa toda a revelação bíblica até chegar à cruz de Cristo. Ou seja, atravessa tudo até chegar à cruz de Cristo. No início da história humana, nós encontramos o primeiro assassinato registrado nas Escrituras. Sim ou não? Caim, dominado pela inveja, dominado pela ira, ele levanta-se contra o seu irmão Abel e o mata. E quando Deus agora ele confronta Caim, nós vemos que ele declara algo extremamente profundo. Quando Deus então ele confronta Caim, Deus diz: o sangue de Abel estava clamando na terra. E essa declaração, ela revela que o sangue derramado injustamente levanta um clamor diante de Deus. O sangue de Abel clamava por justiça, denunciava o pecado e agora exigia julgamento. Quem está entendendo diz glória a Deus. Mas se nós olharmos pela Sagrada Escritura, séculos depois, outro sangue seria derramado. Não o sangue de um homem comum, mas agora o sangue do próprio Filho de Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia. E quando Jesus ele foi crucificado, o seu sangue foi derramado sobre a terra. Porém, o autor da epístola aos Hebreus afirma algo tremendo.
afirma algo extraordinário, dizendo: o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. Oh glória, oh glória. Quem está comigo, dá um glória a Deus bem alto. Mas o que isso significa, pastor? Isso significa que enquanto o sangue de Abel clamava por justiça contra o pecado, o sangue de Jesus clamava por misericórdia para o pecador. Aleluia! E por isso, quando a igreja do Senhor ela se reúne para participar da Santa Ceia do Senhor, ela não está apenas lembrando um evento histórico, mas ela está celebrando o sangue que ainda fala, o sangue que continua trazendo perdão, o sangue que traz restauração, e o sangue que traz também o acesso ao trono de Deus. Pode adorar, pode glorificar. Aleluia. Ramanto e alamaster me clama alabaias. O sangue de Abel revela a gravidade do pecado. O relato da morte de Abel revela a profundidade da corrupção humana. Logo após a queda no jardim do Éden, dois irmãos se apresentam diante de Deus com as suas ofertas. Quantos irmãos se aproximam diante de Deus? Dois, com as suas ofertas. Abel traz das primícias do seu rebanho, enquanto Caim apresenta frutos da terra. E Deus, ele se agrada da oferta de Abel, mas rejeita a de Caim. Em vez de permitir que essa situação o levasse ao arrependimento, mas não, Caim agora, ele começou a alimentar ressentimento, ele começou, aleluia, a alimentar inveja em seu coração. Ei, cuidado com o ressentimento. Cuidado você que tem alimentado ressentimento contra o teu irmão. Cuidado você que tem alimentado inveja no seu coração contra o seu irmão. Cuidado. Deus ainda está advertindo. Deus ainda o adverte, dizendo que o pecado estava à porta e que ele deveria dominá-lo. Foi a advertência de Deus para ele. E para nós não é diferente. Deus também, ele nos adverte, dizendo que o pecado está à porta, e cuidado para ele não te dominar. Aleluias. Mas Caim, ele ignora o aviso de Deus. E quantos também que não estão ignorando o aviso de Deus? Deus está falando, Deus fala através da palavra, Deus fala através das revelações, mas muitas vezes muitos estão ignorando o aviso de Deus. No campo, Caim, ele se levanta-se agora contra o seu irmão, e agora ele tira a vida do seu irmão, mas Deus o avisou. Sim ou não? E quando Deus agora, ele pergunta: onde está Abel?
Aonde está Abel? E ele responde, o Caim agora responde com frieza: sou eu guardador do meu irmão? E então Deus declara que a voz do sangue de Abel clamava na terra por justiça. Esse clamor revela que o pecado nunca é silencioso diante de Deus, nunca. Não pensa você que Deus não está te vendo. Cuidado! Não pensa você que Deus não está te vendo você falar mal do seu irmão, você julgando o seu irmão. Cuidado! Porque esse clamor revela que o pecado nunca é silenciado diante de Deus. O pecado pode ser escondido dos homens. Você pode esconder o pecado de todos os homens, mas de Deus nós não escondemos nada. Você pode falar mal de alguém pelas costas, a pessoa pode não estar sabendo, mas Deus está vendo, porque o pecado é escondido dos homens, mas nunca é escondido de Deus. Cuidado, você que fica fazendo panelinha dentro das igrejas, divisões, contendas, difamando o trabalho, Deus vai te pegar, hein? Deus vai te pegar, cuidado. Cuidado. Você que fica subindo um monte aí, fazendo oração contrária, cuidado. Deus vai pegar. Cuidado. Cuidado. Você que fica subindo um monte aí para orar, para tirar pastor de congregação, cuidado. Ravastori me clama labaias. Quem pode dar um glória a Deus, dá um glória. Aleluia. Aleluia. O sangue de Abel denunciava a culpa de Caim e clamava por justiça. Deus vai fazer justiça. Você não precisa fazer justiça com as suas mãos. Deus faz justiça. Esse episódio mostra que o pecado ele tem consequências espirituais e consequências profundas. Ele separa o homem de Deus. Ele destrói relacionamentos e traz peso sobre a sua consciência. Por isso que tem muitas pessoas com a consciência pesada. Muitas pessoas carregam dentro de si lembranças de erros e decisões que produziram dor, produziram culpa, porque a consciência ela se torna um tribunal interior que constantemente ela fica acusando. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte. Se conserte-se, arrependa-te enquanto é tempo. O pecado sempre cobra um preço, e o preço é alto, e ninguém consegue se livrar dele apenas por esforço próprio. Não, é somente pela graça, o perdão e a misericórdia de Deus. Pode aplaudir ao Senhor, aplauda a Ele. O sangue de Jesus derramado na cruz, ele anuncia misericórdia em vez de condenação. Se você olhar agora pela Sagrada Escritura, você vê que séculos depois da morte de Abel, o plano redentor de Deus alcança o seu ponto culminante. E alcança onde? Na cruz de Cristo. Jesus agora ele é preso. Jesus ele é julgado injustamente.
Jesus, ele é açoitado e conduzido agora ao Calvário. E ali diante da multidão, o Filho de Deus agora é crucificado entre dois criminosos. Em quantos criminosos? Dois. Enquanto o sangue escorria de suas mãos, de seus pés e de seu lado, algo tremendo, algo extraordinário estava acontecendo no mundo espiritual. O sacrifício perfeito estava sendo oferecido para a redenção da humanidade. Diferente do sangue de Abel. Por quê? O sangue de Abel clamava por justiça contra o pecador, mas o sangue de Jesus clama por misericórdia. Orianda lapaias. Por misericórdia. Mesmo enquanto sofria na cruz, Jesus, ele intercede por aqueles que o crucificaram. Enquanto Jesus sofria, ele estava intercedendo por aqueles que açoitaram. Mesmo sofrendo na cruz, ele estava, aleluia, intercedendo por aqueles que cuspiram. E lá diz a palavra: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ora, masteremicamas. Aleluia. E essa declaração revela o coração do Evangelho. Ou seja, o sangue de Cristo não acusa o pecador, mas ele oferece perdão. Aleluia. É forte isto. A ceia do Senhor é um memorial desse grande sacrifício. Ela nos lembra que a nossa salvação não foi conquistada por méritos humanos. A tua salvação não é conquistada pelos teus méritos, porque eu faço, porque eu não faço. Não é por méritos humanos, mas sim é pelo sangue derramado na cruz. É pelo sangue derramado na cruz. Não importa quão profunda seja a culpa que alguém às vezes carrega no coração, porque o sangue de Jesus continua falando misericórdia. A palavra de Deus diz assim: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira, diz a palavra do Senhor. E aonde o pecado levantou acusação aqui nesta manhã, o sangue de Cristo está levando perdão, e a acusação está caindo por terra aqui nesta manhã. Quem recebe, glorifica e exalte o Cordeiro de Deus. Aleluia. O sangue de Jesus purifica até as profundezas da nossa consciência. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Um dos ensinamentos mais profundos da epístola aos Hebreus é que o sacrifício de Cristo, ele alcança não apenas a culpa legal do pecado, mas também a consciência humana. Ou seja, ele alcança a nossa consciência. Ei, muitas pessoas vivem presas ao passado. Muitas pessoas, mesmo depois de pedir perdão a Deus, continuam carregando vergonha e condenação interior. Ou seja, a consequência humana pode se tornar um lugar de acusação constante.
Mas o autor de Hebreus afirma dizendo que o sangue de Cristo tem poder para purificar a consciência das obras mortas. E a palavra diz: quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas. O sangue de Cristo te purifica. Aleluia. Sabe o que isso significa, igreja? Isso significa que o perdão de Deus não é superficial. Não é superficial, ele alcança as áreas mais profundas da tua alma. Porque aquele que confessa o teu erro e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Deus não deseja apenas perdoar o pecado, mas Ele deseja restaurar completamente a vida do ser humano, a vida da pessoa. O sangue de Jesus, ele tem poder para quebrar correntes emocionais, espirituais que prendem alguém ao passado. A Bíblia diz lá em Salmo 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ei, preste atenção, quando Deus perdoa, Ele também restaura a identidade, Ele devolve dignidade ao pecador arrependido. Este é o Deus que nós servimos. O sangue de Jesus, meus irmãos, ele restaura histórias que foram quebradas, histórias que foram interrompidas. Ao longo das Escrituras nós encontramos diversos exemplos de pessoas que falharam profundamente, mas foram restauradas pela graça de Deus. Não tem ninguém perfeito em cima desta terra. O único que é perfeito é nosso Deus, é Jesus. Mas Deus, ele restaura pela graça. Pedro, por exemplo, discípulo de Jesus, andou com Jesus, mas negou Jesus 3 vezes diante das pessoas. Mas ele foi restaurado pelo próprio Cristo, e Pedro se tornou uma coluna, um vaso nas mãos de Deus. Davi, segundo o coração de Deus, Davi cometeu pecado grave, Davi adulterou, Davi forjou a morte de Urias, pecado gravíssimo. Mas quando se arrependeu, encontrou misericórdia diante de Deus. Essas passagens mostram que o sangue de Cristo não apenas ele remove o pecado, mas o sangue de Jesus também abre caminho para uma nova história. Para uma nova história. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, diz o Senhor. Deus não define uma pessoa pelo seu pior erro, não. E a ceia é um momento em que Deus nos lembra que o passado não precisa controlar o futuro, porque Deus já perdoou. Quando o sangue de Cristo fala, Ele declara que existe recomeço para quem se volta para Deus. Existe recomeço para quem se arrepende. Existe recomeço para aquele que entrega a tua vida, para aquele que confessa o erro e deixa. Quem está entendendo diz glória a Deus. Já vou terminar. O sangue de Jesus abriu o caminho para a presença de Deus. No templo de Jerusalém havia um véu. Este véu era um véu que separava o santo dos santos dos restantes do templo. Havia uma separação.
E esse véu representava a separação entre Deus e a humanidade pecadora. Apenas o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar uma vez por ano só, diz a palavra. Uma vez por ano. Mas quando Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, algo extraordinário aconteceu naquele momento. Através da crucificação de Jesus, nós vemos que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E esse evento simboliza que o sacrifício de Cristo abriu definitivamente o caminho para a presença de Deus. O caminho para a presença de Deus. Agora, através do sangue de Jesus, todo aquele que crê pode se aproximar de Deus com confiança. A palavra de Deus diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Hoje nós temos esse privilégio, o livre acesso à presença de Deus. Ei, hoje eu, você, podemos nos aproximar do Senhor com liberdade, porque o sangue de Cristo abriu esse caminho para mim, abriu esse caminho para você. Já vou concluir. O sangue de Jesus não apenas nos salva, mas ele nos traz para dentro da presença dele. Quem está dentro da presença de Deus aqui nesta manhã? Quem está? Quem está? Eu concluo a mensagem. O sangue de Abel clamava por justiça, denunciando o pecado humano, mas o sangue de Jesus fala melhor. Ele fala de perdão para quem está arrependido. Ele fala de misericórdia para quem se sente culpado. Ele fala de restauração para quem pensa que não tem mais esperança. Toda vez que a igreja participa da ceia do Senhor, ela está lembrando que foi esse sangue que nos trouxe a redenção. Por isso, igreja, ao se aproximar dessa mesa hoje, lembre-se, o sangue de Jesus ainda está falando. O sangue de Jesus ainda continua falando. E aquilo que ele declara sobre todo aquele que crê é que há perdão, que há nova vida, que há reconciliação com Deus, há reconciliação com Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração.